Se você está assistindo esse vídeo é porque você vai se preparar para o concurso TJ São Paulo, cargo de escrevente e quer chegar competitivo no dia da prova. Até porque não adianta ter muitas vagas, o edital trouxe muitas vagas, mas se você não fizer sua parte, a aprovação não virá. Por isso estou gravando esse vídeo para te ajudar a seguir uma preparação firme, efetiva, objetiva para que te deixe preparado e você faça uma excelente prova. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou professor da ADN Concursos e servidor do Ministério Público da União. Trago aqui no canal várias dicas valiosas para você se dar bem na preparação e nas provas de concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o TJ São Paulo, sobre a importância de a gente atacar o edital do TJ São Paulo, ter uma postura ativa, proativa, ofensiva, não simplesmente deixar que o edital e os cursinhos tradicionais nos dominem. Até porque essa é uma postura defensiva e, infelizmente, é adotada pela maioria dos candidatos. Porque, gente, o edital, o conteúdo previsto ali no edital e os cursinhos tradicionais, eles vão passar a matéria para você estudar de acordo ali com os tópicos do edital, que muitas vezes, quando a gente está falando de disciplinas jurídicas, é a ordem dos assuntos que aparece na Constituição. Eles não vão passar para vocês o assunto de acordo com a importância para a prova. Tá? Não simplesmente seguir ali o edital. E muita gente faz só receber o que o cursinho passa e não toma as rédeas da sua preparação. Aí o ciclo é mais ou menos assim. Vê se isso já aconteceu com você, tá? Os alunos eles assistem videoaulas de um determinado assunto, aí vão para um material escrito e logo depois resolvem questões, tudo sobre o mesmo assunto. E aí vem o grande perigo. Por eles estarem com o assunto muito fresco, eles acertam todas ou quase todas as questões. Mas eles acham que estão dominando aquele assunto. E permanecem nessa ilusão até o dia da prova. Quando no dia da prova vem aquela nota baixíssima e se perguntam: o que é que eu fiz errado? Eu estava indo tão bem nas questões, estava entendendo o assunto. Gente, não podia ser diferente. Se você assiste videoaulas, logo em seguida lê um material escrito sobre o tema e depois resolve questões, é obrigação sua você acertar todas as questões. O assunto está muito fresco na sua mente. Então, se você estudar um assunto no início da preparação e não repetir ele, se no dia da prova cobrar esse assunto, você vai errar, você não vai se lembrar. E a gente precisa lembrar do que estudou no dia da prova. Tá certo? Por isso a gente tem que desenvolver a nossa memória de médio e longo prazo, que é aquela que vai fazer você lembrar do que estudou no dia da prova. Só que os editais, os cursinhos tradicionais, eles não estão preocupados com isso. Eles passam o conteúdo para você, o edital passa o conteúdo para você, os cursinhos vão passar o material, vão passar os assuntos, o conteúdo na hora do edital e a grande realidade é que eles não se importam efetivamente com a sua preparação e com sua aprovação. Por isso, você não pode terceirizar a sua preparação para eles. Você precisa tomar as rédeas da sua preparação e elaborar algo que seja efetivo, algo que considere suas peculiaridades. E é o objetivo do vídeo de hoje. Vamos atacar o edital, vamos tomar as rédeas da nossa preparação para que a gente consiga ter uma ótima nota na prova. Mas a melhor maneira da gente explicar como faz isso é diretamente na tela do computador e é para lá que eu vou agora mesmo. Então vamos lá, pessoal. Vamos então atacar o edital do TJ São Paulo. E assim, atacar o edital envolve três premissas. Uma, material de estudos. Dois, planejamento de estudo. Três, simulados. Você deve prestar muita atenção nesses três itens para ter uma preparação efetiva. Começando pelo material de estudo, tá? Muita gente peca aqui, certo? O seu material de estudo precisa ser curto. Não adianta a gente querer estudar para um material muito longo, tá? Tem gente que vai contratar cursos de videoaulas que vai ser tão extenso a quantidade de carga horária para cada disciplina que não vai dar tempo de ver tudo. Tudo bem, tem gente também que vai, principalmente os acadêmicos de direito, que eles incorrem muito nesse erro, vão querer seguir uma doutrina muito extensa que também não vai ser interessante. É muito melhor você ler 10 vezes no material de 80 páginas do que uma vez o material de 800. Você precisa seguir um material curto que te permita repetir. O que vai fazer você lembrar do que estudou lá no dia da prova é se você repetir aqueles assuntos mais de uma vez. Precisamos trabalhar nossa memória de médio e longo prazo. Tudo bem, então escolha um material curto.
Escolha um material compatível com o seu concurso. Não adianta a gente querer estudar por algo muito complexo. A gente está se preparando para um cargo de nível médio organizado pela Banca Vunesp, que tem a tradição de não dificultar em suas provas. Por isso, escolha um material compatível com o seu concurso. E confortável também. Não dá para estudar um material desatualizado e com muitos erros de português. Ele precisa ter uma leitura confortável. Videoaulas. Videoaulas, tome muito cuidado, tá? Videoaula só deve ser utilizada, você só deve assistir videoaula se for para reforçar, para entender aquilo que você não entendeu por meio de um material escrito. Ou seja, videoaula não deve ser sua fonte principal de estudo, e sim secundária, complementar. Manuais. Quando eu falo manual, é manual de direito constitucional, manual de direito processual civil. São materiais muito extensos, complexos, que são utilizados pontualmente no estudo de magistratura, Ministério Público. É muito avançado para técnico. Escolha materiais compatíveis. Então, é compatível para esse concurso o Vademecum, ali para disciplinas jurídicas, PDFs, de preferência PDFs no formato simplificado, versão simplificada, de maneira que você consiga estudar e repetir, e uma plataforma de resolução de questões. Questões devem fazer parte da sua preparação. Você deve resolver todo dia questões das disciplinas que cairão na sua prova. O ponto 2, para a gente atacar o edital, é o planejamento de estudos. Planejamento de estudos pode ser dividido no horário de estudos, que você vai organizar a sua rotina de estudos, vai indicar quando estudar cada disciplina, de acordo com a importância dela para a prova, e considerando o seu tempo disponível. E o planejamento de estudos deve ter um detalhamento de estudos, indicando que assuntos priorizar de cada matéria e como estudá-los. Se você vai ler a lei seca, se você vai ler a doutrina por PDF, resolver questões, tá? A gente tem que deixar isso tudo bem definido, tudo bem? Porque muitos alunos pecam nesse momento porque não organizam sua rotina de estudos, deixam para decidir quando estudar cada matéria somente quando senta na cadeira, ou dependendo do seu humor naquele dia, e você precisa ter uma visão geral de tudo para balancear. Ah, será que eu preciso estar qual disciplina? Qual disciplina terá mais questões na prova? Isso tudo você tem que avaliar para montar o seu horário de estudos. Tudo bem? E também não adianta querer estudar 10 horas por dia sem você poder, que é o que eu digo nesse outro slide. A consistência é fundamental. De nada adianta começar com tudo se você se cansar e desistir logo depois de algumas semanas. Equilíbrio é a palavra de ordem, gente. Horário de estudar é horário de estudar, mas você precisa ter um momento de descansar. Tem que cuidar da sua vida pessoal, do seu corpo, da sua vida amorosa, sua vida familiar, tá? No horário de estudo, você estuda, aí depois você pode fazer o que quiser. Ah, eu gosto de assistir Netflix, você assiste. Ah, eu gosto de jantar fora, você janta. É importante você ter esse equilíbrio. Não vá querer fazer como muita gente faz, que diz que só vai voltar a viver depois da prova. Não pode ser assim. A gente precisa ter o equilíbrio desde já. E quem vai ser aprovado é quem conseguir esse equilíbrio. Você não pode pirar. Se você pirar, logo logo você vai se cansar e o seu resultado vai ser péssimo, terrível. E aí o seguinte, para montar o horário de estudos, você tem que definir qual a sua carga horária disponível para os estudos, é algo muito pessoal, a sua carga horária não é igual à do vizinho, do seu amigo, do seu conhecido, é sua. Veja suas peculiaridades e defina quantas horas por dia você tem para os estudos. E quando você definir isso, você vai ter que distribuir essas horas de estudo nas disciplinas que cairão no seu concurso, mas considerando o peso dela para a prova. Muito importante disso, tá? A gente tem que estudar as matérias de acordo com o peso dela para a prova. Português vai ter 24 questões de 100, são 24% dos pontos corresponde a português. Você tem que levar isso em consideração. Mas eu vou falar melhor nesse slide aqui. Olha só como você monta o horário de estudos. Você deve definir sua carga horária disponível. Eu estou aqui colocando 20 horas semanais nesse exemplo, que seriam ali 3 horas de segunda a sexta e 5 horas no sábado. Isso aqui é muito comum para quem trabalha os dois expedientes. E essa tabela aqui é fundamental você prestar atenção nela. Vou explicar coluna por coluna, tudo bem? Aqui ó, na disciplina eu estou elencando todas as disciplinas que vão cair no seu concurso. Tem português, aí tem noções de direito, mas tem lá dentro penal, processo civil, constitucional, administrativo, norma da corregedoria. Aí nós vamos ter também atualidades, matemática,
informática e raciocínio lógico. Tá, aí vamos continuar aqui, para montar o seu horário de estudos. Você vai você vai identificar a quantidade de questões de cada uma das disciplinas, que é o que eu estou dizendo nessa outra coluna, o peso de cada uma das disciplinas. Aí você então descobre o peso ponderado, que você vai multiplicar a quantidade de questões pelo peso da disciplina na prova. Você vai chegar ao peso ponderado percentual. Aí você vai descobrir que português representa 24% da prova. Penal, 6%. Ah, gente, essas questões aqui de penal, processo civil, constitucional, administrativo, norma da corregedoria, estou me baseando no concurso passado. Eles não estão expressos no edital essa quantidade de questões, mas eu me baseei na prova de 2017 e cheguei nesse número. Tá? Então, esse peso ponderado percentual vai dizer qual a importância da disciplina para a sua prova. E aí, a partir disso, você vai poder distribuir as suas horas de acordo com a sua disponibilidade. Tá? Então, para português, considerando uma carga horária de 20 horas, seriam 5 horas, penal 1 hora, processo penal 1 hora e assim sucessivamente. Gente, isso aqui é um ponto de partida, tá certo? Porque olha só, muitas vezes o aluno tem deficiência ali em matemática e português ele domina, porque português a pessoa odeia ou adora. Mesma coisa de matemática. Tem gente que é muito boa em português. Será que ela vai precisar estudar 5 horas por dia? Não. Ela vai precisar estudar mais as disciplinas que elas estão deficientes. Isso aqui é um ponto de partida? Mas você precisa identificar aquelas disciplinas que está mais deficiente. E a melhor maneira de fazer isso é por meio de simulados, que eu vou já falar sobre eles. Tá? Mas isso aqui é uma organização, uma forma de você iniciar a organização do seu horário de estudos. Aí é o seguinte, gente, depois de você identificar quantas horas vai estudar cada disciplina, aí você pode, por exemplo, aqui na segunda-feira, eu vou estudar primeiro direito penal, lei seca de penal. Olha só, estou botando 2 horários de 1h30 para segunda a sexta, para dar as 3 horas diárias. No nosso exemplo, horário de fim de semana, botei 5 horas no sábado e o domingo deixando por descanso. É muito importante que você monte uma tabelinha parecida com ela. Aí você vai poder botar assim na segunda-feira, eu vou ler a lei seca de penal. Aí depois de 1h30 eu vou ler um PDF de raciocínio lógico. Aí terça-feira eu vou ler uma doutrina de direito processual civil. Aí vou resolver questões de informática. E você vai fazendo isso para cada dia na semana que você tem. Mas você precisa ter esse esquema. Você precisa ter esse quadro para poder seguir. Não deixar que o lado subjetivo, o seu lado psicológico interfira na decisão. Tudo bem, gente? Vamos lá para o detalhamento de estudos. O detalhamento de estudos, como eu disse anteriormente, vai indicar quais assuntos priorizar de cada disciplina e como você deve estudar aquela disciplina. Se é lei seca, para a disciplina jurídica, se vai ser um PDF, se vai ser resolver questões, tá certo? Então, é essa a finalidade do detalhamento de estudos, identificar os assuntos mais importantes para que sejam priorizados até a prova. Vamos lá, gente. É muito importante que você analise que assuntos são mais importantes para a prova de acordo com a banca. Nossa banca é a VUNESP. E eu fiz um levantamento e identifiquei que na disciplina de Direito Constitucional, o assunto que ela tem preferência é o quê? O artigo 5º, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. O segundo assunto é a Administração Pública, artigos 37 a 41. Depois, Direitos Sociais, depois, Nacionalidade e, por último, Poder Judiciário. Olha como seria mais efetivo se a gente estudasse primeiro o artigo 5º, depois do 37 a 41, depois do 6º ao 11, depois o 12 e o 13 e depois o 92. Ou seja, a gente tem que estudar os assuntos de acordo com a importância dele para a prova. Tudo bem? Como funciona isso na prática? Gente, agora eu vou mostrar para vocês um intensivo de de escrevente do TJ São Paulo, para vocês mostrarem como é o nosso intensivo, como é o nosso intensivo de reta final, o intensivo da ADN Concursos para esse concurso, e vocês vão ver como é interessante o planejamento e vai ajudar na sua organização de estudos para você chegar bem forte no dia da prova. Vamos lá! Pronto, esse aqui então é a reta final do TJ São Paulo, cargo de escrevente. E é o seguinte, gente, esse aqui é o modelo da turma de 4 horas. Nós temos modelos para a turma de 4 horas e da turma de 6 horas.
Vamos lá, na semana 1. Na semana 1 e nas demais semanas, eu vou dizer o que você vai estudar em cada dia da semana. Quando estudar cada disciplina, que assunto priorizar, por quanto tempo estudar, que material utilizar, tudo isso vai na planilha. Vamos aqui nesse exemplo, ó, dia 1. Dia 1 você vai realizar uma primeira leitura, terá 1 hora e 15 minutos para cumprir, é a leitura que eu indiquei, e você vai estudar o quê? Direito administrativo. E você vai realizar a leitura seca do seguinte normativo. Lei 8.429, Lei de Improbidade. Você vai utilizar o VADMEC e você deve ler ela toda em 1 hora e 15 minutos. Bateu a meta, aqui onde tem realizado, você marca um X. E já vai para o assunto seguinte. Já vai, quando eu falo já vai, você deve dar um intervalo assim de 20 minutos, 20, 30 minutos, para começar o assunto seguinte. O assunto seguinte já é de uma outra disciplina, informática. Agora não vai ser lei seca, logicamente, que nós não estamos diante de uma disciplina jurídica. Leitura do seguinte assunto. Vamos estudar pelo seu material o quê? Excel. Primeira parte de 5. Excel é uma matéria muito grande, é a matéria preferida da VUNESP quando o assunto é informático. Lá na plataforma eu indico como você deve adaptar o seu material, mas você vai estudar aqui Excel durante 1 hora e meia. Dá mais um intervalozinho de 20, 30 minutos e acaba o dia com questões de penal. Durante 1 hora e 15 você vai resolver questões de penal de todos os assuntos, tá? Não somente daquele estudado na semana, e vai usar os filtros aqui que eu estou indicando. Aí você vai poder aqui nesse lado aqui controlar os seus acertos e os seus erros. Tudo bem? Vou dizer isso para cada dia da semana. Olha o dia 2. Dia 2 a gente começa estudando direito constitucional. A gente vai estudar direitos e deveres individuais coletivos, que foi aquele assunto que a gente notou que tem uma maior incidência nas provas da VUNESP. E o assunto seguinte, olha, não é direitos sociais, que estaria ali na ordem do edital. Não é. É administração pública. Nós vamos estudar os assuntos de acordo com a importância deles para a prova. Tudo bem? Essa sistemática aqui vai se aplicar nos demais dias da semana e também no planejamento de 6 horas. Tá? Vou voltar aqui agora para a minha apresentação. Certo, gente? Falamos sobre o planejamento de estudos. Né? Espero que você tenha entendido, mas se não tiver, é só me perguntar que a gente terá o maior prazer de responder. Vamos voltar então aqui. Vamos lá. O planejamento de estudos bem elaborado permitirá saber quando estudar cada matéria, que assuntos priorizar e a forma de estudá-los. Esse planejamento de estudos do intensivo ADN reta final TJ São Paulo que eu acabei de mostrar é o que você precisa para chegar bem preparado no dia da prova. Vamos para o ponto 3 do ataque ao edital. As vantagens do simulado, gente. Precisamos resolver simulados na nossa preparação. Por quê? Vantagem 1, você vai conhecer o estilo da banca. Você vai notar como a banca, como a VUNESP gosta de cobrar determinado assunto. Você só vai saber disso por meio dos simulados. Você vai notar que a banca VUNESP, por exemplo, em português, tem uma certa estrutura que ela segue em suas provas. Normalmente tem 2 textos, 3 textos, a maioria é interpretação de textos. Nos simulados você vai identificar o padrão da banca, coisa que você não identifica resolvendo somente questões aleatórias. Certo? Vantagem número 2 dos simulados, identificar disciplinas deficientes. Lá no horário de estudos, você viu que eu dei um ponto de partida para você organizar a sua rotina de estudos. Mas você precisa resolver simulados para identificar as disciplinas que está mais deficiente para alocar mais horários para ela. Tá? A gente só vai saber disso se você resolver simulados. Tudo bem? O estudo deve ser dinâmico. Você não monta uma preparação, um horário de estudos e segue ele até a prova. Não. Você vai sempre calibrando ele de acordo com simulados. Se eu estou mal em matemática e estou bem em português, eu posso aumentar a carga horária de matemática e reduzir a carga horária de português. Tá? Mas você precisa resolver simulados para identificar isso. Vantagem 3. Controle do tempo de prova, gente. São 100 questões. Você precisa tomar cuidado que nós temos pouco tempo para cada questão. Se você dividir ali o tempo disponível. E também você precisa definir, eu vou começar por qual disciplina? Se você começar da questão 1 e for resolvendo até questão 100, matemática, informática e raciocínio lógico vão ser as últimas questões. Você vai estar extremamente cansado e se essas disciplinas já são um problema para você, se você estiver cansado, vai ficar mais difícil de você se dar bem nelas.
Então, resolva simulados para controlar o seu tempo de prova. Aí você vai ter condições de identificar. É melhor eu começar por atualidades ou pela parte de direito. Isso tudo você testa no simulado. E a vantagem 4 é o fator motivacional. Você vai notar que se você estiver seguindo a preparação direitinho, ok, o seu desempenho nos simulados vai melhorar prova após prova. E isso te dá aquele gás para seguir firme e forte nos estudos. Tudo bem? E, gente, não está aqui como vantagem, mas é muito interessante que você, nos simulados, consiga identificar como você está frente aos demais concorrentes, certo? E agora, nesse momento, eu vou mostrar como é que é a planilha de correção que a gente usa lá no intensivo, certo? Eu vou mostrar aqui um simulado que não é um simulado para o TJ São Paulo, mas vocês vão entender a planilha, como ela funciona. Pronto, essa daqui é a planilha de correção. Tá, gente? Olha só como é a planilha de correção do nosso simulado. Aqui no lado esquerdo, nessa coluna aqui, nós teremos as questões do simulado, o gabarito oficial e aqui no gabarito do candidato você vai colocar suas respostas. Vai calcular o resultado e os acertos reais significa quantos candidatos percentuais, né, percentualmente falando, estão acertando aquela questão. Por exemplo, a questão 1, 47% de acertos, significa que 47 entre 100 candidatos estão acertando aquela questão. Tá? Ou seja, quanto mais fácil uma questão, maior sua obrigatoriedade de acertá-la, porque os outros vão estar acertando. E aqui, ó, nessas observações, você pode anotar alguma observação por que você errou aquela disciplina, aquela questão, se é porque não sabia do conteúdo, se estava em dúvida entre dos errou, ou se foi um vacilo. E aqui, gente, ó, nessa parte aqui mais à direita, nós vamos ter um quadro geral de desempenho por matéria, como você está em português, tá? Em raciocínio lógico, ou seja, em todas as disciplinas que caem na sua prova. E vai ter um diagnóstico. Olha só, vou simular aqui um edital, uma resposta para você ver. Pronto, ó, simulando aqui um gabarito. Quando você preencher o seu gabarito, vai ter o diagnóstico. Se você está fraco, mediano ou forte em cada uma das disciplinas. Nesse exemplo aqui, você está forte em informática, que foi uma força sua, e em processo penal, outra força. Mediano, você está em raciocínio lógico, constitucional, civil e processo civil. E você está fraco em quê? Em português, administrativo e penal. Olha só, nós estamos identificando as matérias deficientes por meio dessa planilha. E essas disciplinas precisam ser as que você deve priorizar em sua preparação. Certo, gente? Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês a importância de atacarmos o edital. Precisamos partir para cima desse concurso, mas você precisa fazer sua parte. Não é porque tem muitas vagas, né, que faz os nossos olhos brilharem que a sua vaga está garantida. Só vai garantir a vaga quem estiver preparado e estudar com inteligência, tendo uma postura ofensiva. Mostrei para vocês como funciona o intensivo da ADN para a reta final do TJ São Paulo. Vou colocar na descrição desse vídeo o link para você garantir agora mesmo e já entrar na turma, que com certeza vai ter muita gente que vai chegar competitiva seguindo os nossos intensivos. Ficou alguma dúvida? Comenta aí que a gente vai tirar na mesma hora para você. E se gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal e ativa as notificações que sempre trago novidades por aqui. Te vejo na próxima, até mais!